Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a nossa 11ª aula, ok? Hoje eu vou falar sobre um comando muito específico, que é padrão. Ou seja, pessoal, é a cópia múltipla com um padrão de distância. Eu vou salvar essa peça com o nome de peça 11, ok? Peça aula 11. Para quem está fazendo o download aí das peças e acompanhando item por item, fica muito mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou colocar aqui como peça aula 11, ok? Vai estar o link aí para você fazer o download e você já pode baixar ela e você pode executar o comando junto com a aula. Eu sempre gosto de trabalhar com o campo de visualizar com o sombreado e aresta. Fica muito mais fácil de enxergar os cantos e executar os comandos quando necessário. Bom, então vamos lá, pessoal. Dentro do meu menu Ribbon, no modelo 3D, ok? No meu grupo padrão, vai existir aqui o item padrão retangular. Pessoal, quando que eu utilizo esse comando? Quando eu faço um objeto e esse objeto tem que ser copiado diversas vezes. Furos, rebaixos, posso fazer também nervuras e assim por diante, ou até mesmo algo bem específico, um item de extrusão que não tem um formato definido. Então como que eu faço? Eu vou ativar o comando, ok? Ele vai trazer para mim o padrão retangular numa janela. Esse comando, pessoal, não trouxe para mim aquele campo de menu flutuante, somente ele como padrão retangular. Beleza, pessoal, aqui começando o comando eu vou ter duas formas. O primeiro item é realizar padrão de operação individual, ou seja, por item a item, e no campo inferior, pessoal, criar padrão de um sólido. Bom, qual que eu vou utilizar? Dentro das minhas peças eu tenho vários recursos individuais, por exemplo, extrusão, arredondamento, furos. Esses são os itens individuais, que são os comandos de operação. Já corpos, pessoal, são peças inteiras. Se você vai fazer um padrão de um corpo sólido inteiro, eu indico fazer nas montagens, não nesse item de peças, ok? Bom, existe aqui operação, ele vem com o ícone já ativado e ele está pedindo para selecionar o que eu quero copiar diversas vezes. Eu quero copiar, pessoal, esse furo que eu fiz pelo método de extrusão. Ah, professor, você não vai falar o comando de furo? Vou executar o comando de furo, que vai ser a nossa próxima aula. Ou seja, na 12ª aula já vai haver o comando furo. Eu vou falar só sobre furos, perfeito? Então eu posso vir com o mouse em cima desse meu item de extrusão, ele já vai ficar com um tom de vermelho, ou dentro do navegador, que é aqui a nossa árvore de criação. Ele também funciona clicando ou em cima da operação da árvore ou em cima do próprio objeto que eu executei. Eu acho mais fácil vir em cima do objeto quando é uma seleção única. Quando são vários objetos, eu prefiro ir no navegador, ok? Pronto, item selecionado, pessoal. Percebam que abaixo desse meu item tem direção 1 e direção 2. É simples. Direção 1, eu preciso selecionar uma aresta. Nesse caso, quem vai servir de referência? Vai servir o item que está próximo a ele, a aresta que está com o eixo X. Eu vou selecionar essa minha aresta e percebam que uma seta verde indicando aqui um item de cópia já está aparecendo. Poxa, professor, só apareceu 2. Não é a quantidade final. No próprio campo de direção 1, a gente tem que entender duas coisas antes de executar as cópias. Primeiro, que é esse botãozinho aqui, inverter. Você pode ter selecionado a aresta, mas ele não está indicando a direção correta. Caso não esteja conforme o seu projeto, você clica nesse botão de inverter e ele vai executar o comando de padrão retangular para o outro lado, ok? Ainda existe aqui o item de plano médio. Ele pode colocar aqui, por exemplo, 10 itens, eu vou só alterar para vocês verem. E ele vai executar 5 para cada lado. Quando necessário, você tem uma peça de centro, você executa com o plano médio, ok? Eu vou selecionar para o meu item de origem, que está na direção correta, sem plano médio. Perfeito, pessoal.
No campo inferior existe o canto aqui de quantidade, ou seja, contagem de colunas. Aqui no meu desenho ele representa a peça já estrudada como 1 e a representação verde como 2. Se eu quisesse colocar 6 furos, basta eu trocar aqui a quantidade para 6 furos e a minha representação de furos já tem 6. Professor, como que esses itens estão posicionados? Quais são a distância? Ele está utilizando aqui uma distância no campo espaçamento de colunas de 10 milímetros, ou seja, de centro a centro tem 10 milímetros. Posso modificar? Pode, você pode colocar aqui 8 milímetros, ele diminuiu o espaçamento entre os furos. Deixa eu aproximar mais essa peça para vocês terem uma noção melhor. Se eu colocar 4 milímetros, ele vai encavalar todos os furos, mas ele vai executar o comando sim, ele vai acabar executando uma extrusão contínua em relação a esses itens, vai fazer um rasgo aí com várias nervuras. Não é indicado você fazer isso, até mesmo para o projeto. Eu não vejo aí a utilização desse item furo e sobre furo, a não ser que seja para remover material, mas como o nosso inventor já tem a peça final, não vai ser necessário colocar esse modelo. Vou finalizar aqui colocando 12 milímetros. Percebam que ele passou, né, da minha peça, que ele deu uma quase que avançada em relação à aresta. Eu vou diminuir para 5 furos, ok? Então 5 furos, a distância de 12 milímetros. No campo inferior, pessoal, tem aqui, ó, espaçamento, distância e comprimento da curva. Bom, o mais utilizado, pessoal, é espaçamento, que seria em relação ao passo, né? Seria a distância entre centros. Já a distância, o que eu faço? Eu coloco uma distância final, por exemplo, 40 milímetros, e ele vai dividir esses 40 milímetros em 5 peças. Se eu colocar 60 milímetros, ele vai dividir 60 milímetros em 5 peças, ok? Isso é quando você tem uma peça com medida já final. Tem uma peça com 3 metros, eu quero fazer 4 furos nesses 3 metros. Divide lá os 3 metros com 4 furos. Comprimento de curva, pessoal. Ele tem aqui a aresta, né? Dentro dessa aresta eu posso colocar o meu comprimento total, que é a própria aresta. Eu vou colocar dentro da aresta 4 objetos, ok? Perceba que o último item já está quase aqui ultrapassando, porque a aresta, na verdade, está quase faceando, né? Se eu colocar 2, esse último item não elimina, ele vai dividir o meu campo de aresta com esses objetos. Eu ainda prefiro espaçamento, pessoal, é o mais adequado, ele é o mais indicado aí, pelo menos que eu posso passar para vocês, ok? Bom, direção 1 está finalizado. E agora, para que serve a direção 2? Eu posso executar a mesma cópia, pessoal, desse furo na direção do eixo Y, que é a minha referência do plano que eu estou desenhando. O processo é o mesmo. Então, vou ativar o item direção 2, clicando nessa seta de direção. Vou selecionar uma aresta que eu preciso, ok? Percebam que agora a direção está errada. No campo inverter direção, eu vou trazer os furos para dentro da peça. E quantos itens eu quero que ele copie na minha linha, ou seja, eu quero colocar aqui 4 linhas de furo. Legal, mas se eu olhar em cima da minha peça, esses furos estão ultrapassando. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a distância entre eles com o método de espaçamento. Quanto que eu vou colocar? 8 milímetros, ok? Então eu posso colocar tanto no meu eixo X quanto no meu eixo Y. Facilitem muito aí a prática do projeto. Como eu tenho 5 furos no meu eixo X e 4 furos no meu eixo Y, eu já tenho no total 20 furos, ok? Beleza, pessoal? Então é isso aí. O comando de padrão, quando você precisa finalizar, você pode clicar no OK e ele já vai ter executado as suas extrusões, ou seja, os furos. Ok? Nesse caso meu furo não era passante, era simplesmente um furo com uma distância. E aí vocês vão ter que analisar agora o seu navegador, ou seja, a sua árvore de criação. Primeiro, que a sua extrusão ela permanece independente dos outros, ok? Caso você faça aqui agora ele passante, vamos mostrar para vocês. Ele vai alterar todos os furos que você executou.
ok? Então é sempre importante você ter a orientação da peça base, ou seja, da sua peça que originou a cópia múltipla. Bom, o padrão, pessoal, ele vem com um símbolo aqui num quadrado, né, com 4 quadradinhos menores. E se você clicar no mais, ele vai trazer cada furo executado, cada ocorrência. Nesse item, como ele trouxe 20 furos, ele tem 20 ocorrências aqui. Se você clicar 2 vezes em cima dele, pessoal, não vai ativar o comando, porque ele está nessa raiz aqui padrão. Operação, ele pegou a extrusão número 6, ok? Então, caso você perca essa extrusão, a sua árvore aí, de navegador tenha 1000 itens e você sabe que o padrão 1 é uma extrusão e você não encontra essa extrusão, basta clicar na pasta operação e você encontra com muito mais facilidade, ok? Bom, para alterar as quantidades de padrão, para você alterar a quantidade de furos, caso não tenha ficado conforme o seu projeto, volta dentro do padrão retangular e clica 2 vezes em cima do ícone. A janela vai ser ativada novamente e aqui vamos fazer os ajustes. Por exemplo, eu vou colocar aqui a distância de 13 milímetros, ok? Já na direção 2 eu vou colocar aqui 3 itens e eu vou colocar uma distância de 12 milímetros. Eu acho que ficou um pouco grande, eu vou colocar aqui 10 milímetros para ficar mais uniforme. Confirmo com OK e essa minha peça já está com os furos executados. Beleza, pessoal? Então, para quem quiser baixar esse arquivo, tá lá como peça aula 11, vou deixar o link na descrição do vídeo. E lembrando, pessoal, clica no joinha para quem gostou, deixa o seu comentário, é muito importante para mim, porque eu vou melhorando cada vez mais e mais aí para vocês, ok? Se inscreva no canal para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. Por que é importante isso? Toda vez que eu posto um vídeo novo, você já vai receber aí no seu unbox que já tem vídeo novo do professor Daniel Severino. Você já vai acompanhando o curso aí sempre com a próxima aula. Essa já é a 11ª. Para quem perdeu as outras, pode voltar a acompanhar item por item que não vai perder nada, ok? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado. Por hoje é só. Fui!